todos e bem-vindos a mais um podcast do Cavalo Lusitano. Temos connosco o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Golgã, o Sr. António Camilo. Muito obrigado por nos conceder esta entrevista e estes breves momentos de atenção numa altura sempre complexa e agitada da sua vida camarária, digamos assim, municipal. O Sr. António Camilo é uma pessoa com vasta experiência nesta parte organizativa, nomeadamente Feira Nacional do Cavalo. Ele que começou a participar desde 1980, imaginem só, na Feira Nacional do Cavalo, desde 1990 como secretário, portanto secretário-geral da Feira durante mais de uma década, uma pessoa sempre ligada à atividade associativa e de eventos na Câmara Municipal de Golgã. Depois, melhor ainda, a partir de 2013, Presidente da Junta de Freguesia e desde 2021, Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Santarém é a minha terra, Presidente da Câmara Municipal da Golgã, e que brilhantemente venceu novamente as eleições para um segundo mandato com maioria absoluta. Portanto, quer dizer que é uma pessoa que gera consenso, é uma pessoa da terra, embora tenha nascido em Angola, mas é uma pessoa da terra desde 1980 e que tem feito muito pela sua terra e por isso as gentes da sua terra lhe têm dado a confiança de poder gerir aqui o município de Golgã. Sr. António Camilo, muito obrigado por nos conceder esta entrevista. Eu que agradeço pessoalmente à PSL e a si, amigo de longa data também da Feira da Golgã, e estou plenamente convicto que estas conversas são sempre importantes, não só para enaltecer o nosso certame, mas também para dar a conhecer aquilo que é a Feira Nacional de Cavalo. Muito bem. Olha, e mesmo por causa disto, tendo em atenção que estamos mesmo à beira de mais uma Feira Nacional do Cavalo, antes de ser Presidente da Câmara Municipal, foi e esteve ligado à organização, diretamente ligado à organização como Secretário-Geral da Feira Nacional do Cavalo. Pode-nos fazer um resumo desde o passado, já que tem tanta experiência, como é que viu a evolução da Feira Nacional do Cavalo ao longo destes últimos anos? Isso é uma pergunta que tem uma resposta, podia ter uma resposta com um tempo muito grande, até porque penso que meia hora não chegaria. No entanto, vou fazer um pequeno resumo, até porque a Feira Nacional de Cavalo tem tido uma evolução notável ao longo das últimas décadas. Vou só dar aqui alguns exemplos que são de extrema importância. Nós antigamente não tínhamos secretariado da feira, as reuniões eram feitas ou na Câmara Municipal ou em alguns amigos voluntários, nomeadamente na Casa do Sr. Manuel Veiga ou do Sr. Engenheiro Canelas, e depois, onde estamos agora, que foi o primeiro secretariado da feira, era quase um barracão. E, portanto, houve uma evolução muito grande nesse aspecto até os dias de hoje. Em relação às provas equestres, também houve evolução, como é óbvio. Só tenho pena não haver uma prova que existia na altura, que era o cross por equipas, e tem sido, aliás, referido por algumas pessoas e tem sido importante. Mas o grande objetivo destes anos todos, estas décadas, foi tentarmos chegar a um público internacional. Isso para trazer turistas interessados no setor equestre, isso temos conseguido. A Feira Nacional de Cavalo, por exemplo, que se realiza aqui no Lar da Feira, na altura da realização da feira, era um campo aberto em terra batida, em que a feira era montada antes da feira, com os seus gradeamentos, com todas as condições, e depois da feira era automaticamente desmontada e continuava a ser um largo grande, até porque na altura havia, depois da Feira Nacional do Cavalo, a Feira das Quinquilharias, em que se prolongava depois até final do mês de novembro. Eu sou desse tempo e percebo perfeitamente que por vezes as pessoas têm saudades de voltar a esse tempo. No entanto, a Junta de Freguesia da Golgã, no ano passado, tentou revitalizar esse certame, conseguiu de certa forma, mas não com tanta aderência. Estou plenamente convencido que é um certame que tem pernas para andar e poderá eventualmente, agora com o espaço novo da feira, tem pernas para andar para evoluirmos nesse aspecto.
Hoje, pronto, houve uma série de evoluções da década de 80, 90, em relação às provas equestres. Antigamente, para além dessa prova que eu disse, do CCE, do Cross por equipas, havia duas provas essenciais neste certame, que era os saltos de obstáculos e As provas de ensino. e o raio equestre, e depois as diferentes provas de ensino. Na década de 90 foi introduzida uma disciplina hípica, se assim se pode chamar, que é a equitação de trabalho, que entrou quase a medo na Feira Nacional de Cavalo, mas hoje tem um incremento brutal e acolhe o interesse dos nossos visitantes internacionais. Até porque nós temos vários títulos até nacionais e internacionais, como sabe, e a equitação de trabalho os responsáveis têm feito um trabalho excelente na divulgação desta modalidade. Por outro lado, outras provas e resumia-se praticamente a Feira Nacional do Cavalo a um fim de semana forte. Hoje temos uma semana em que todos os dias são fortes, se assim se pode dizer, em que temos aqui uma grande afluência de pessoas. Isto também resulta, então, houve também um grande investimento no Largo da Feira, como eu disse há pouco, era a terra batida, depois criou-se a vedação, na década de 90, no início da década de 90, criaram-se algumas infraestruturas, foi a zona envolvente foi alcatroada, ficou com um aspecto melhor, e penso que hoje em dia temos que sempre melhorar, como é óbvio, e o ano passado, como sabe, a Feira Nacional de Cavalo adquiriu um novo terreno contíguo a este nosso espaço, e tem sido e foi uma decisão bem tomada, até porque alargamos a feira e conseguimos dispersar as pessoas para outros locais, e evitamos alguns constrangimentos aqui em determinados locais, já em alguns cruzamentos que eram complicados. A evolução foi de tal forma que nos últimos 4 anos, e aqui posso falar já com conhecimento de causa muito forte, até porque um Presidente de Câmara tem que estar envolvido neste certame 110%, e houve uma evolução na transmissão streaming, na videovigilância, na segurança das pessoas, e tem sido importante essa evolução, comparado com a década de 80, por exemplo. A Feira Nacional de Cavalo está num patamar muito elevado. No entanto, tenho que reconhecer, até porque em 94, salvo erro, tivemos aqui uma prova de cariz europeu, com o Campeonato Europeu de Horseball, em que teve um sucesso brutal, e a partir daí as pessoas internacionais, a nível internacional, começou a ser mais conhecida, e nós, é a ideia que eu tenho, tivemos uma crise de crescimento. A feira evoluiu muito rapidamente, e por vezes não tínhamos, porque isto é sempre organizado por pessoas voluntárias, temos agora alguns profissionais, mas ainda são poucos. Também temos que jogar aqui com a parte dos custos e dos proveitos deste certame, que são importantes, e agora, face à aquisição do novo terreno, temos alguns custos avultados. No entanto, nós temos a percepção que houve, por vezes não acompanhamos a evolução repentina que nós sentimos na altura de finais da década de 90. Depois instituímos também a Feira Internacional do Cavalo Lusitano, já vamos para a 26ª edição este ano, e a Feira Nacional do Cavalo, que é a 49ª edição, para onde será a 50ª edição, e estou plenamente convencido que a evolução foi sempre positiva. Claro que houve sempre altos e baixos, mas estou plenamente convencido que houve muito mais altos que baixos, e a evolução está à vista de toda a gente. Temos que evoluir, temos que melhorar muito mais, mas penso que a Feira Nacional de Cavalo está no bom caminho para ser um certame de excelência no nosso país, até porque, segundo nos refere a Entidade Regional do Turismo do Alentejo e do Ribatejo, este é o maior certame desta área, até a nível nacional, só comparável com
com mais um ou dois certames. Portanto, só por aí nós conseguimos, é para nós uma alegria e um gosto estarmos a receber aqui as pessoas, até porque é um certame com muito nível. Poderia falar muito mais sobre a evolução de 80 até agora, sobre várias coisas, mas fica aqui, acho que referi as coisas mais importantes e que sinto que a feira está a crescer progressivamente ao longo dos anos. Claro que ela tem que ser mais profissionalizada, estamos também cientes disso, mas nós também ao longo destes anos todos, e por isso que há pouco referi a tal crise de crescimento em que não conseguimos angariar alguns patrocinadores, teríamos essa hipótese, mas pronto, depois penso que as coisas agora estão a ficar mais normalizadas e por exemplo, o Ministério da Agricultura, que nos dava um apoio na década de 80 e de 90, deixou de dar o apoio, dá-nos apoio apenas logístico. Penso que terá que dar também um apoio financeiro a este certame, que é importante, até porque está extremamente ligado à agricultura e esta zona da Gouguin, com certeza que merece esse apoio do Ministério da Agricultura. Muito bem, Sr. Presidente. É verdade, se calhar as pessoas não sabem, mas esta Feira da Gouguin, antes Feira da Gouguin, desde 1571, qualquer dia comemoramos, ainda espero estar vivo, não sei, quase 100 anos, comemoramos 500 anos, mas vai fazer este marco histórico importante para o ano como Feira Nacional do Cavalo, 50 edições, não é? Portanto, uma feira com muito historial, e disse bem esta resenha histórica, porque foi uma evolução notável em todos os campos, não é? Desde a segurança até a segurança dos cavalos, tem muito mais coisas implementadas, o controle do lixo, que as pessoas não têm noção, não é? Desde os dejetos dos cavalos até ao lixo que as pessoas fazem. Cada vez há mais lixo. Cada vez há mais. É bom sinal porque há mais animais. Há mais pessoas e animais, mas é uma vila tão pequena que vive estes dias de intensidade, nova 12 dias, muita intensidade, que é uma coisa espetacular a nível mundial, como disse bem. Referiu aí uma situação que é importante, que isto é uma vila com 4 mil habitantes, mais ou menos, e durante a Feira Nacional de Cavalo nós temos dias, ao mesmo tempo estão cerca de 150 mil pessoas. Isto, pronto, exponencial. É exponencial, e até porque como sabem, é uma feira franca, não sabemos quantas pessoas nos visitam nessa altura, mas segundo algumas estatísticas feitas através da GNR, feitas através dos bombeiros, feitas por nós mesmos, em contagens de magotes de pessoas a entrar na vila, contabilizamos cerca de 1 milhão de pessoas durante todos os dias da feira. Penso que não há nenhuma... Que é notável. É 1/10 do país. Mas tem muitos estrangeiros. Exatamente. É? Mas depois tem outra coisa também, que é o número de cavalos, e hoje em dia já tem um bocado mais esta noção com os registros e a parte da responsabilidade civil e dos seguros, porque as pessoas não têm noção, mas existem milhares de cavalos que vêm à feira para se divertir, mas também para o desporto. Uma coisa muito importante que a feira tem é que é um evento de referência nacional para o desporto equestre também português, não é? Exatamente, é isso mesmo. É uma referência de excelência. É isso mesmo. E é sempre a evoluir, como disse. Aqui também que tem a ver, a APSL, a Associação de Criadores de Cavalo por Sangue Lusitano, como é que vê, é uma peça importante também nesta engrenagem, penso eu, mas como é que tem visto o relacionamento ao longo dos tempos entre o município da Gouguin e a Associação de Criadores do Cavalo Lusitano? A relação entre a Câmara Municipal da Gouguin, a Feira Nacional de Cavalo e a APSL tem sido de enorme proximidade e cooperação. Isso não tínhamos dúvidas nenhumas. Partilhamos o mesmo objetivo, valorizar e promover o cavalo lusitano e o património equestre português. Agora pergunta-me, é só para valorizar o cavalo lusitano? Não, isto é a Feira Nacional de Cavalo, envolve todas as raças. Claro está que o cavalo lusitano tem que ter aqui um destaque, trabalho, um destaque especial. A PSL é um parceiro estratégico, quer para o setor equestre, quer para a Gouguin, sendo que trabalharemos sempre para criar as melhores condições para que esta parceria continue a crescer. E é notável, por vezes, nem é preciso, quase que nos entendemos na perfeição
quando nós, a Feira da Gauguin, temos sempre um destaque nos eventos organizados pela APSL, e a APSL tem sempre um espaço próprio aqui na Feira Nacional de Cavalo. Por vezes nem precisamos coordenar nem articular nada, que eles sabem perfeitamente aí que o espaço, assim como nós temos sempre o espaço nas organizações da APSL. Isto para nós é importante haver esta coordenação e esta cooperação entre estas três entidades, até porque ao longo dos anos temos desenvolvido um trabalho profícuo nesse sentido e as coisas têm estado muito, muito, muito bem. Eu acho que sim, é verdade. É uma simbiose, é uma relação de ganho, win-win situation, e isto vem também de encontro ao que o Sr. Presidente já disse atrás, que é, falando aqui um bocadinho também da equitação de trabalho, que é uma disciplina federada, mas que é organizada pela APSL, a Feira Nacional do Cavalo tem sido um ponto de destaque, de relevância global para esta disciplina equestre, organizando Taça de Portugal, sempre as finais, a grande maioria das finais realizadas ao longo destes 25 anos de Campeonato Nacional, foram realizadas as finais na Feira Nacional do Cavalo, e que tem cada vez mais um destaque para o público internacional, como disse. Como é que vê esta importância também deste crescimento e desta simbiose, desta relação aqui com a disciplina de equitação de trabalho, especificamente falando? A equitação de trabalho, como se sabe, e as pessoas também têm que perceber isso, que são atividades que se passam na realidade no campo, nas cordilarias, nas pessoas que tratam os cavalos, como é que a vida que se passa dentro de portas das cordilarias e todas as pessoas que lidam com os cavalos. A equitação de trabalho tem estado um crescimento extraordinário. É muito gratificante ver como essa disciplina tem conquistado não só cavaleiros portugueses, mas também um público internacional cada vez mais interessado nesta área. A realização da Taça de Portugal e da final do Campeonato Nacional durante a feira trouxe ainda mais prestígio à modalidade e reforçou o papel da Gauguin como palco natural do cavalo lusitano. Foi essencial também esta simbiose existente entre o cavalo lusitano e a prova de equitação de trabalho. O entusiasmo e a presença do público estrangeiro nas bancadas ao assistirem a esta prova demonstram que o cavalo português e as nossas tradições estão a ganhar uma dimensão global, e esta globalização é para nós importante até para as pessoas saberem o que se passa na Gauguin, não só chegar ao nível nacional, mas tem tido uma repercussão muito forte ao nível internacional. Isso para nós é importante, e até em locais do globo que nós nem imaginaríamos, por exemplo, na China, no Japão e noutras, em África. Os sul-americanos já estavam muito interessados nesta feira, nomeadamente o Brasil, e depois também no norte da América, os Estados Unidos, também um interesse muito, muito grande na Feira Nacional de Cavalo. E destacar também os nossos cavaleiros de equitação de trabalho, que têm dado à modalidade o que acaba de ser um excelente veículo também de divulgação do nosso cavalo. O que é que eu poderia dizer mais sobre a equitação de trabalho? Que foi realmente uma modalidade que não existia, como sabem. Começou a existir no 97. Sim, no final, em 97, 98. 90, é isso que eu ia dizer, finais da década de 90. Tenho que falar aqui em décadas, porque isto por vezes não podemos ser muito precisos nas datas que temos, pronto, e por vezes divago aqui um bocadinho, mas foi na final da década de 90 em que teve uma ascensão muito grande depois, a partir do ano 2000, e que o futuro desta modalidade também está garantido com os resultados de excelência que a nossa Seleção Nacional Jovem tem alcançado, e estou convencido que estas provas que realizamos na Feira Nacional do Cavalo vão dar um grande incremento e um grande interesse a todos os participantes que o queiram fazer, até porque é um indicador claro que a disciplina é parte integrante deste evento.
Sim, as pessoas já sabem, ligam, as pessoas ligam, vou à Feira Nacional do Cavalo, vou ver equitação de trabalho. Equitação de trabalho. E depois é uma prova que não se realiza só num dia, realiza em 2, 3, 4 dias. Isto para nós também é importante, até porque as pessoas por vezes vêm a Gauguin 2, 3 dias, não conseguem vir durante o certame todo e têm a oportunidade de presenciar uma das provas de equitação de trabalho. E isso para nós também é importante. É bom. É isso mesmo. E também, é verdade, até já houve aqui um campeonato da Europa de equitação de trabalho de Juniors e Young Riders em 2015, que eu era presidente do júri, foi uma grande confusão, mas é sempre uma etapa importante. E temos pessoas do mundo inteiro. Foi um grande sucesso, sim. Um grande sucesso. E pessoas do mundo inteiro que vêm cá, e temos uma coisa que o Sr. Presidente já falou também, que é o live streaming, né, com as transmissões em direto, conseguimos chegar estas provas e os eventos a todo o mundo, a todo o globo. Sim, e até países que eu fico admirado como nós conseguimos lá chegar, e com uma divulgação muito forte. A Europa já sabemos que é um potencial consumidor deste evento, mas depois outros países que estão muito longe de nós conseguem ter o interesse neste certame. E nota-se pela qualidade dos visitantes que vêm cá, internacionais, que são de diversos pontos do globo. É isso, é verdade. E agora falando aqui um bocadinho também do cavalo por sangue lusitano, não é? Como disse bem, há aqui esta parceria com a Associação de Criadores, mas o cavalo lusitano tem um lugar de destaque na Feira Nacional do Cavalo. Qual é que é a importância e como é que sente que o cavalo lusitano tenha contribuído para o aumento de pessoas estrangeiras, nacionais estrangeiras, aqui para a promoção também da feira? Eu quase numa frase dizia que o cavalo lusitano é a alma da Feira Nacional do Cavalo. É ele que dá sentido a todo o evento, quer queiramos, quer não, e que atrai milhares de visitantes nacionais e estrangeiros todos os anos. O prestígio e a elegância do lusitano são, sem dúvida, uma das maiores razões do sucesso desta feira. O aumento do número de criadores e cavaleiros estrangeiros que nos visitam nesta área são importantes e tem sido, a Feira da Gauguin tem sido uma montra essencial para a divulgação da raça lusitana. E a PSL, e esta cooperação que existe com a PSL também tem sido muito importante, e tanto a Feira do Cavalo, a Feira Nacional do Cavalo, como a PSL, utilizam todos os meios na divulgação e na angariação de turistas de qualidade, que isso também é importante. Quando digo turistas de qualidade, com turistas com muitos recursos, que poderão eventualmente fazer investimentos no cavalo lusitano, na Feira da Gauguin, e também através da PSL tem sido um parceiro importante neste grande prestígio internacional que existe do cavalo lusitano na Feira do Cavalo, porque é indissociável. É o ex-libris. É o ex-libris dentro de outro ex-libris, que é mesmo assim, se podemos falar assim de uma forma para as pessoas perceberem que o cavalo lusitano na Feira da Gauguin é importante. Mas refiro novamente, para não ferir suscetibilidades, que a Feira Nacional de Cavalo abrange todas as raças que existem em Portugal. E, portanto, nós estamos... Sim, isso é verdade. Estamos aqui no evento lusitano, estamos a falar do lusitano, mas o que é verdade é que a Feira Nacional do Cavalo tem concursos para todas as raças. Exatamente. E é dos poucos pontos no país onde existem concursos de modelo e andamentos, e não só, para todas as raças reconhecidas em Portugal. Portanto, não fazem distinção. Nós estamos a dar destaque ao nosso lusitano, que é a nossa rainha aqui, não é? De honra, mas sim, é verdade que a Feira Nacional do Cavalo trata todos com igual respeito e atenção. Foi uma das grandes evoluções, e a primeira pergunta que me fez sobre a evolução da Feira Nacional de Cavalo desde 1980, isso também foi uma das grandes evoluções na apresentação do cavalo de sela e cavalos apresentados à mão, em que antigamente praticamente havia a raça lusitana e mais 3 ou 4 raças, e agora envolvemos as raças todas. Por outro lado, e era só apresentados há mão de 3 anos e montados 4 anos. E agora é mais extensível, temos uma área muito mais extensível e muito mais abrangente, no sentido de captar também outras raças, outras associações, outras associações. E outro público também. Sim, outro público, para não estarmos só restringidos aos 3 e 4 anos, que... Aliás, isso também foram sugestões apresentadas pelos visitantes e nós também aceitamos. Cavalos montados mais adultos, com mais ensino. Exatamente, não é? Sim. Isto leva-nos aqui à pergunta seguinte, que é a parte do desporto, que já nos falou também do desporto,
mas nós temos desde há uns anos esta parte, o Centro de Alto Rendimento IPES, aqui na Vila da Golgã, e que tem ajudado também na promoção do desporto equestre. E sei que vai haver aqui novidades para breve, se nos poderia contar a importância deste centro do IPES de alto rendimento e que melhorias, que alterações é que estão previstas para breve aqui na Vila da Golgã. A criação do Centro IPES, ou CAR, Centro de Alto Rendimento, tem sido uma das nossas preocupações, até porque é uma infraestrutura determinante para o desenvolvimento do desporto equestre na Golgã. Hoje é um espaço quase de excelência que acolhe competições, treinos, formações e eventos internacionais. No entanto, no nosso entender, quando chegamos à Câmara Municipal em 2021, era um espaço subaproveitado. Nós criamos uma série de eventos durante o ano, à parte da Feira Nacional de Cavalo e da Expo Égua. Este ano foram foram 23 competições equestres organizadas pela Câmara Municipal naquele espaço e... No entanto, notamos que aquele espaço tem algumas carências, como é óbvio. Não se pode treinar ou ver provas à noite porque não há luz, não se pode... Quando chovia era sempre um drama e agora nós conseguimos arranjar financiamento para a construção de um picadeiro coberto e colocar a iluminação num picadeiro central. Também construir bancadas, vamos avançar também para o público e apostar essencialmente também na sustentabilidade ambiental do espaço com a plantação de mais árvores para sombras. O objetivo é que o Centro de Alto Rendimento seja uma referência nacional e internacional na área equestre. Como eu disse, este picadeiro coberto vamos ter uma participação de cerca de 1.200.000 euros e queremos que esta obra do picadeiro coberto avance já no início do ano de 2026, na sequência dessa verba que nos foi transferida, que vai ser transferida, já nos transferiram cerca de 10% da parte do Comitê Olímpico, e será um investimento grandioso para que se crie e melhore as condições daquele espaço. Estou plenamente convencido que depois de termos este investimento criado, as condições vão melhorar e as pessoas vão aceitar e vão aparecer mais e vai haver mais estágios e vai haver muito mais provas e depois poderão haver provas também durante o ano à noite e isto é para nós extremamente importante, a divulgação do Centro de Alto Rendimento, até porque é o único local no país onde nós podemos fazer uma série de eventos, uma série de treinos e acolher seleções e equipas para preparação para diversas provas. É verdade. E uma coisa que referiu muito bem, ainda bem que disse, é que se calhar as pessoas pensavam que o IPES, o Centro de Alto Rendimento, só funcionava durante a Feira Nacional do Cavalo ou a Expo Égua, e não é verdade. Funciona todo o ano com imensos concursos de diferentes disciplinas equestres e, portanto, acho muito bem tentarem dar ainda mais destaque e visualização, porque a Vila da Golgã, só sabendo, vou fazer uma prova ali à Golgã, já é uma coisa um bocadinho diferente, quer as pessoas queiram, quer não. Onde é que vais? Vou à Golgã. A Golgã, capital do cavalo, não é? Portanto, é importante. E aqui leva-nos à questão seguinte, que é a parte também económica e de visibilidade. O que é que nos pode dizer como Presidente da Câmara? E aqui a relação da visibilidade nacional e internacional que tem a Feira Nacional do Cavalo aqui para a Vila da Golgã. A Feira Nacional do Cavalo cria um grande retorno para o nosso comércio local, para a nossa restauração, para os alojamentos locais, para os hotéis, não só na Golgã, mas também para a região. Gostaria só de referir que os eventos que nós fazemos ao longo do ano também têm esse retorno. Aliás, o comércio local já está habituado a isso e quando há um fim de semana que não há evento no Centro de Alto Rendimento, este ano não houve nada no Centro de Alto Rendimento. Pois, não houve. Mas pronto, vai haver no próximo fim de semana e em vez de ser 2 dias, são 3 ou 4. Isto são importantes. Tenho certeza absoluta que são milhões de euros que entram na economia, não só da Golgã, mas também da região. E como eu disse há pouco, esta situação também tem sido importante
para as pessoas que residem na Gauguin. Até porque, estou sempre a referir a 1980, 81, quando eu ingressei aqui na feira como ajudante do secretário-geral da feira na altura, e que aprendi muita coisa. Eu sei como é que se processam os regulamentos de quase todas as provas hípicas, e sei isso com naturalidade, porque fazia e estava sempre ao pé dos juízes, que me ensinaram também como é que se processava esse regulamento. E de notar que as pessoas de Gauguin aproveitavam um pouco a feira. Por vezes as pessoas vinham de fora, queriam dormir, não tinham de dormir, queriam comer, não tinham de comer, e hoje em dia queriam colocar o cavalo numa cavalariça ou numa boxe melhor, não havia condições, e as pessoas a partir daí perceberam que isto é uma grande fonte de rendimento, e todas as casas, todas as famílias, ou pelo menos todas as famílias, têm na sua casa uma box ou duas boxes, ou quartos para alugar, ou alojamentos locais. E isto, na altura, não havia, na década de 80 não havia, e agora há essa grande oferta, que está sempre ocupada a 100%, por incrível que pareça, até porque, como eu disse, na parte económica, aqui na região, muito abrangente, aqui nas zonas limítrofes, Santarém, Troncamento, Torres Novas, Barquinha, Chamusca, está tudo ocupado. Inclusivamente, só para dar uma referência, o ano passado um casal amigo quis vir à feira, quis estar instalado num hotel ou numa residencial, e não havia lugar em lado nenhum. Conseguimos acomodá-los em Leiria. Já pode ver a distância, que estava tudo superlotado na altura do São Martinho. Portanto, isto foi um grande impacto a nível financeiro, e estou plenamente convencido que as pessoas, e muito bem, aproveitam desta possibilidade também de angariarem algum dinheiro, que é mesmo assim, e estamos a falar de recursos financeiros que são importantes para as famílias, e algumas famílias estão à espera da Feira Nacional de Cavalo para ter algum rendimento extra aqui na Gauguin. E não há dúvida nenhuma que isso acontece, né? E eu conheço praticamente todos os locais e todas as pessoas que estão a trabalhar e acomodam os nossos visitantes, e é extremamente importante também a oferta desta mais-valia. A Gauguin é isto, e penso que nós estamos plenamente convencidos que cada vez mais há alojamentos locais na Gauguin, cada vez mais. E não só por causa da Feira Nacional de Cavalo nem da Expo Égua, mas também de outros certames que se organizam na feira, aproveitando também as infraestruturas, e cada vez vamos aproveitar mais o centro de alto rendimento. Muito bem, é isso mesmo. E o que disse é importante. Podíamos pensar até Feira Nacional do Cavalo, milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas aqui, se calhar os moradores não ficariam tão contentes. Diziam que chatice, tanta gente, que confusão, não é? Alguns moradores ainda não gostam, mas aproveitam-se. Se calhar alguns, mas a grande maioria, não é? O que me diz é que há umas sinergias positivas, e a grande maioria está a favor. Sim. E quer uma feira forte e internacional. Não tínhamos dúvidas nenhumas que a Feira da Gauguin tem sido uma alavanca muito forte na nossa economia, não só local, mas também da região. Muito bem. E agora, falando um bocadinho, abrindo aqui o véu para esta feira que se aproxima, que está mesmo a chegar, 2025, não é? Comemoramos a 49ª Feira Nacional do Cavalo, 26ª do Cavalo por Sangue Lusitano. O que é que nos pode contar, expectativas para esta feira 2025 e algumas inovações que pretendam implementar este ano? Ao nível de inovações, é sempre difícil haver inovações, porque tentamos a todos os níveis melhorar aquilo que existe. O ano passado tiveram muito grande com aquele novo pátio de Manel Tavares Veiga, não é? Portanto... E é isso mesmo. É uma feira, é um certame de continuidade na tradição e inovação. Inovação na organização. A parte do streaming, que foi para nós muito importante, implementado em 2021, em colaboração com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Ribatejo. A parte da videovigilância, para reforçar a componente de segurança, foi importante. A componente digital e de comunicação também tem uma presença muito importante na Feira Nacional de Cavalo, e tem sido, e vamos também apostar em melhorias
as pessoas apresentam algumas sugestões também nesse aspecto, nas acessibilidades, na sustentabilidade e na valorização dos espaços, não só de exposição, e também arranjar espaços para estacionamentos. Por vezes é difícil estacionar nas zonas dentro da vila, é praticamente impossível estacionar, mas nas zonas limites da Gauguin este ano já temos mais alguns parques particulares, parques de estacionamento, e parques próprios para autocaravanas ou para carros de cavalos, que também é importante. Tem sido também importante haver uma maior fiscalização, a diversidade das modalidades equestres. Nós temos todas as modalidades equestres nestes certames, mas tentamos melhorar não só ao nível da qualidade das modalidades equestres, mas também melhorar os prémios pecuniários, que é importante também para atrair mais pessoas e pessoas de qualidade. E pessoas de qualidade, exatamente. Eu também acho que foi muito importante, por exemplo, esta parte da segurança. As pessoas que ainda não têm noção, mas com a GNR e com outras forças de segurança de outros países que vêm cá partilhar experiências, as pessoas, se calhar o comum dos visitantes não sabe, mas temos aqui várias forças de segurança a trabalhar em conjunto para que isto seja... Há pessoas que, calhar, que não gostam, mas não ver cavalos maltratados e pessoas e tudo mais. Portanto, tem havido uma grande evolução neste aspecto nestes últimos anos. Sim, a videovigilância foi importante implementarmos logo em 2022. Não foi possível em 2021 porque nós estamos próximos em outubro e a feira realizou-se logo em novembro. Em 2022 implementamos a videovigilância. É um controle feito através da Guarda Nacional Republicana, em que na sua sede tem a visualização de todas as câmaras. E como as câmaras são, a maior parte delas são de 360 graus, dá uma visualização muito vasta, não só do largo, mas também das zonas limites. E por vezes eles conseguem ver situações que por vezes as pessoas pensam que não estão a ser é o Big Brother filmadas, mas estão, e eles têm sido muito importante essa segurança e criar mais essa ferramenta na Feira Nacional de Cavalo. Até porque as pessoas, ao sentirem-se seguras, estão mais à vontade e sentem-se mais confortáveis estar aqui neste certame a ver as provas e também usufruir, porque a Feira Nacional de Cavalo é o cavalo, mas o essencial também é o cheiro da castanha assada, aquele ambiente noturno, o fumo, os cascos dos cavalos a bater no alcatrão, eu acho que é única a nível mundial esta feira, e penso que será com certeza um grande evento, não é? Um grande evento, até porque falou-me há bocado em inovações, e ainda não referi isso, e porque queremos ser ao nível de um padrão de excelência. Foi a nossa candidatura da Feira da Gauguin ao Inventário Nacional do Património Cultural e Imaterial. É importante que isto aconteça. Eu penso que poderá ser validado muito brevemente e, se assim formos considerados, estou plenamente convencido que a feira vai dar aqui mais um salto grandioso para sermos mais internacionais e para sermos mais conhecidos e para termos um valor que merecemos, e até porque a partir daí nós também podemos angariar, e isso também é importante. Se nós tivermos proveitos maiores, também teremos depois a possibilidade de criarmos melhores condições, não só aos visitantes, mas aos próprios cavaleiros, que é, na minha ótica, quem faz a Feira Nacional de Cavalo são os cavaleiros e os cavalos. Muito bem. Isso então, em jeito de conclusão, leva-nos à última questão que falou. Uma coisa que disse há bocado muito importante, que é a Feira Nacional do Cavalo na Gauguin é uma coisa única. E então leva-nos aqui à parte de o reconhecimento, recentemente, o ano passado, está a fazer um ano agora, o reconhecimento por parte da Unesco da equitação portuguesa como património imaterial da humanidade, um caderno que foi promovido pela APSL, mas em conjuntamente com a Câmara Municipal da Gauguin e com a empresa Parques de Sintra, né, Monte da Lua. Sim. E a Câmara teve um papel ativo e interveniente, mas isto também leva-nos agora ao próximo passo. Quero que nos contasse um bocadinho mais, porque também há a pretensão da Câmara do município da Gauguin de
promover e de candidatar a Feira Nacional do Cavalo a Património Imaterial da Unesco. Sim, Isso era um salto. o objetivo é mesmo esse, Património Imaterial da Unesco, a Feira da Gauguin. E penso que as pedras estão lançadas, já foi entregue o processo no Ministério da Cultura. Isto agora há uma série de fases, não sei quanto tempo poderá demorar se calhar anos, 2, 3 anos. Eu sei que o processo da quitação portuguesa foi lançado em 2015, 2016, só este ano é que foi reconhecido como tal, portanto já pode ver, demorou 8, 9 anos, e desde o início do processo, e que nós estamos plenamente convencidos, não vai demorar tanto tempo, penso eu, até porque pelas indicações que nós temos, será... E já tem a experiência acumulada deste Sim. primeiro processo de equitação portuguesa, não é? E o reconhecimento da equitação portuguesa como património imaterial da humanidade pela Unesco é um motivo de grande orgulho, não só para nós, para todas as entidades relacionadas com o cavalo, até porque a PSL e a Feira da Gauguin também tiveram um papel, e a Câmara Municipal da Gauguin tiveram um papel importante a partir dessa data, mas foi um trabalho conjunto entre, como eu disse, e repito-me, entre a PSL, a Câmara Municipal da Gauguin e Parques de Sintra, como referiu, Montalua. Valorizou uma tradição com séculos de história. Este reconhecimento reforça o nosso compromisso com a preservação e promoção do património cultural equestre português. O que é que eu poderia dizer mais nisto? É que a Feira Nacional de Cavalo, no seguimento disto, reúne todas as condições para se candidatar também ao património imaterial da humanidade. E é uma manifestação viva da nossa cultura equestre, das tradições rurais, da entidade da Gauguin e da identidade de Portugal. E a Gauguin está aqui no epicentro de Portugal. Por vezes as pessoas não o consideram, mas estamos convictos que vai ser a cereja no topo do bolo quando isso acontecer. Estou plenamente convicto que a Feira da Gauguin estará, este ano, o certame, as pessoas vão perceber que também há sempre algo a evoluir e que é importante. Gostaria também de referir que nós temos uma série de situações que também vamos fazer e vamos dar continuidade na Feira da Gauguin, que é a homenagem ao engenheiro Luís Miguel da Veiga, pelos seus 59 anos de alternativas como cavaleiro tauromáquico. Isto a Gauguin, criamos também uma série de certames e julgo que também será importante para as pessoas que são reconhecidas, até porque é um grande palco a Feira Nacional do Cavalo, não há dúvida nenhuma. É verdade. A Feira do Cavalo e o município de Gauguin estão sempre a lembrar-se das personalidades importantes, tanto que este ano, como comemoramos o centenário do nascimento do mestre Nuno de Oliveira, ele é capa de cartaz. Também falta-me referir isso. Várias homenagens. Ainda bem que lembrou isso do mestre Nuno de Oliveira, que vai ser homenageado na Feira Nacional do Cavalo, também é homenagem ao Campino. Isto é sem dúvida nenhuma. Vai também haver uma apresentação de um livro relacionado com o mestre Nuno Oliveira, nesse próprio dia da homenagem, e que para tanto... Isto será também uma forma de eternizar as pessoas que foram, contribuíram para o sucesso, porque ninguém faz nada sozinho. Isto é um trabalho de equipa que tem sido, e temos que reconhecer as pessoas que contribuíram para esse sucesso, não só da Feira da Gauguin, como da PSL, do Cavalo Lusitano e de todas as vertentes ligadas ao certame em si, que é a Feira Nacional de Cavalo, a quem eu convido toda a gente a visitar o certame, nem que seja só por um dia, para ver a essência que existe aqui no Lar da Feira. É isso. Senhor Presidente, muito obrigado por este contributo e que mantenha sempre este espírito, este dinamismo, bem-haja pela sua entrega à causa e que todos sejam bem-vindos e convidamos a todos a virem a esta Feira Nacional do Cavalo, porque quem vem, volta sempre, incluindo os estrangeiros. Muito obrigado e bem-haja. Nós é que agradecemos, será com certeza mais um grande impulso para a Feira Nacional do Cavalo. Muito obrigado. E para a Gauguin. Obrigado.